uma totalidade da visão bíblica dos acontecimentos, começando pelo Egito. Por quê? Ao menos 2 sentidos por começarmos o nosso roteiro pelo Egito. Primeiro, o nosso povo, os nossos ancestrais foram escravos onde? No Egito. Foram libertos das mãos de quem? Do faraó, no Egito. Nós percorremos aquele caminho. Quando nós passávamos no deserto ali, na margem à margem do Mar Vermelho, nós estávamos fazendo o caminho ali de Moisés, de libertação. Nós estávamos fazendo aquele caminho da libertação do povo. Esse é um primeiro sentido. O segundo sentido é para que conhecêssemos também um pouco dos impérios antigos, das religiões antigas. Qual era o objetivo? Conhecer um pouco da história das religiões antigas, ou da religião antiga dos egípcios. Qual era o objetivo? Entender o porquê das catedrais, o porquê da exaltação, o sentido que foi dado após o século III, com a conversão de Constantino, com as catedrais, o porquê daquelas catedrais, como também essa basílica aqui de Pádua, enormes. Por quê? Porque nós vimos lá no Egito o quê? Construções, pirâmides, construções faraônicas, imensas, que serviam para que o povo chegasse, olhasse e dissesse assim, realmente, aqui, lá um sentido, né? Aqui o nosso faraó é um Deus, porque conseguir tais construções, até hoje a gente olha para aquele tamanho daquelas pedras, aquelas construções enormes e fala, mas como que eles conseguiram? Não é verdade? Numa época em que não tinha guindaste, não tinha nada, como que eles conseguiram? Então realmente o nosso faraó é um Deus para conseguir coisas tão grandes. Então esse era um segundo sentido. Depois entramos na Terra Santa. Na Terra Santa, dividida entre Israel e Palestina, ali a experiência foi profunda. Aquela primeira missa, onde Jesus foi batizado no Rio Jordão, ali nós começamos um sentido muito bonito ali. Por quê? Porque quando Jesus é batizado, ele começa a missão dele. Antes do batismo dele, não tem assim relatos dele anunciando o reino de Deus. Quando ele é batizado, aí que ele começa a missão dele. Então nós fizemos a experiência ali, renovando o nosso batismo, e começamos também a nossa caminhada de fé pela Terra Santa. Foi muito significativo aquilo. Foi pensado, mas aquele local não tinha sido pensado. Tinha sido pensado em um outro local. Agora aquele foi para abrir com a chave de ouro mesmo, aquele local. E começamos ali a nossa peregrinação. Tivemos a alegria de almoçar na cidade mais velha do mundo, né, que tem somente 10 mil anos de existência. E fomos caminhando, passando cada dia. Acho que vocês sentiram um pouco isso, principalmente na Terra Santa. Um dia parece que era mais especial do que o outro, mas a gente tinha uma surpresa tão grande, assim, uma experiência tão boa, que a gente falava, eu mesmo tinha esse sentimento. Eu ia dormir e falava assim, será que amanhã vai conseguir superar o que aconteceu hoje? E superava. Não sei se superava, essa talvez não seja a palavra certa, mas era tão grande quanto aquela experiência anterior. Fomos passando por lugares assim magníficos, onde vocês tiveram a oportunidade, muitos de vocês, os casados, de renovarem o matrimônio de vocês, Caná da Galileia. E depois aquela experiência, não vou dizer todos os lugares, mas aquela experiência em Belém, desde a experiência com aquela guia nossa, Nancy, que deu aquele testemunho maravilhoso de vida, e depois aquela experiência naquele estacionamento onde Maria e José morou ali, talvez por alguns dias, até a criança nascer, e talvez até depois que o menino nasceu, antes de voltarem para casa, certamente ficaram ali mais uns dias. A simplicidade daquele local, enfim, toda aquela experiência maravilhosa. Depois Jerusalém, uma experiência enorme, muitos emocionados quando saíram do Santo Sepulcro e outros lugares em Jerusalém. Fizemos então esse caminho santo pela Terra Santa e viemos até
a Itália, entramos pela cidade eterna que é Roma. Em Roma a gente viu alguns restos assim do Império Romano, e em Roma nós fomos entendendo a cristianização daquela religião egípcia, pagã, e que agora, antes, aquela exaltação, aquelas colunas, aquelas pirâmides, aqueles obeliscos, toda aquela exaltação, agora ela é colocada realmente para quem merece. Agora sim é exaltado quem merece ser exaltado, o Deus verdadeiro. Tudo é colocado para o nosso Deus. Aí o sentido de toda a exaltação das 4 basílicas que visitamos, de todo aquele ouro, de toda aquela força, aquele poder que é oferecido ao verdadeiro Deus. Agora não, e São João do Latrão foi muito marcante, 2 colunas que estavam num templo romano, pagão, e que agora estão diante de que mesmo? Vocês lembram onde estão aquelas 2 colunas douradas? Diante do Santíssimo Sacramento, na capela do Santíssimo Sacramento em São João do Latrão. Veja que agora aquelas colunas belas estão ali para o serviço ao verdadeiro Deus. Depois de Roma, de visitarmos as basílicas e de visitarmos a Basílica de São Pedro, que é algo assim que impressiona, né? Enche os nossos olhos. Ali nós visitamos as catacumbas, o nascimento assim da igreja foi se organizando por ali, foi crescendo. Aí então a gente dá um passo a mais na história. Aí a gente já começa a entrar na vida de uma igreja já organizada, que já tem os seus adeptos, os seus seguidores, e aqueles que já, tempo depois, que já vão reformando essa igreja. Uma igreja que já vai muito ligada às vezes ao poder temporal, que vai se desgastando e que precisa de uma reforma, como nós precisamos. Nós, como a nossa vida ela vai sendo desgastada pelas coisas do dia a dia, a gente precisa reformar também a nossa vida. As pessoas hoje em dia costumam fazer plástica e uma coisa e outra, mas nós precisamos também fazer a plástica de arrancar de dentro de nós o mal, o pecado. A gente faz isso com a confissão, e aí vieram os grandes homens para reformar nossa igreja, como Francisco, por exemplo, como Cássia, aquela santa mulher pura, como lá em Lanciano, talvez já depois de uma caminhada onde alguns já estavam longe do Cristo ressuscitado, dos acontecimentos, assim, já 8 séculos depois da morte de Cristo, já não se tinha mais aquela certeza da presença viva, real dele. Então ele se faz carne e sangue. Nós experimentamos isso lá em Cássia. Depois a vida de Santo Antônio, um grande pregador do Evangelho, um homem que anuncia a verdadeira. Então a gente entra nessa igreja que caminha, percebe o nosso trajeto? A gente começa lá do paganismo, a gente vai entendendo, a gente vai passando por todas as fases da história, caminhando na terra onde Jesus caminhou, passando por onde o cristianismo começou, os essênios que eu esqueci de falar, o berço do cristianismo lá em Qumran, naquele lugar onde nós sentamos e ficamos ouvindo o barulho do vento, um local espetacular, um local onde no mês de junho e julho chega a 50 graus, e viveram ali os primeiros cristãos, os essênios. Nós fomos fazendo todo esse trajeto para chegar a Roma e para chegar a Pádua hoje, passando por todas essas etapas, contemplando tudo isso, para que nós pudéssemos entender que a igreja foi feita de pessoas desde o seu início, que a igreja tem uma herança temporal também, material, ela tem uma herança do passado, que foi cristianizada, que essa igreja é de Deus sim, ela é feita de pessoas, seres humanos, e que esses seres humanos com o passar do tempo erram e precisam de se corrigindo, e que os seres humanos hoje somos nós, e que a nossa igreja hoje, ela celebra 50 anos, e agora a gente começa a ver um pouquinho assim, talvez antes a gente não tinha muito essa concepção. Nossa vida, a paróquia Santo Antônio tem 50 anos, é uma paróquia, uma das mais velhas de Arapongas, é uma paróquia antiga. O que é 50 anos perante essa volta que nós tivemos na história, né? O que é 50 anos perante Jericó, que tem 10.000 anos? Então, aí a gente começa a analisar, mas 50 anos é muito, quando você vê que em 50 anos pessoas simples, humildes, como aquelas que nós já citamos aqui, deram a sua vida. São os santos da nossa história, do nosso presente.
um passado muito, muito próximo. E pessoas como nós, que agora, depois de toda essa experiência, vamos voltar para casa e, como o Evangelho nos diz hoje, não poderemos mais ser da mesma forma. Temos agora a obrigação de iluminar mais a vida das pessoas, de dar mais sabor à vida das pessoas, porque nós experimentamos tudo isso. Nós não poderemos mais ser as mesmas pessoas. Nós precisamos ser sal lá na nossa comunidade agora. Será que a paróquia Santo Antônio e as demais paróquias de onde nós fazemos parte, será que não precisa de gente que seja sal, que seja luz, que dê um novo impulso? Nós estamos preparados. Nós fizemos todo o caminho, todo o trajeto. Agora nós precisamos de levar essa luz, de transformar essa igreja, de renovar essa igreja cada vez mais, como Francisco e tantos outros. Está nas nossas mãos agora. Nossa paróquia celebrando 50 anos, aqui nós comemorando esse jubileu de ouro, tantas coisas belíssimas aconteceram. Queria trazer um pouquinho à mente, assim, vocês lembram o primeiro frei da paróquia Santo Antônio? Vocês lembram? Eugênio, depois Silvestre, pessoas, Frei Ambrósio, Frei Irineu, o Frei Bruno, Frei Ângelo, Frei Messias, Frei Guido, Frei Honório, Frei Bernardo, um santo homem, Frei Almir, então, Padre Wilson, Frei Cassimiro, Frei Vitório, Frei Mateus. Então, olha, trazendo à mente todos esses homens, que são os santos também de nossos dias, com os seus pecados, com os seus erros, mas também querendo acertar, e com certeza acertaram muito. Fizeram a história daquela paróquia e hoje nós fazemos. Nós que somos da paróquia Santo Antônio, e quem não é, faz a história da sua paróquia, da sua igreja. Nós fazemos a história. Então hoje nós somos convidados a renovar mesmo a nossa confiança, a nossa fé nesse Deus verdadeiro. E depois de apreciarmos essas sábias palavras do Padre, nesse resumo tão rico que ele nos fez, é claro que a Santa Missa continuou, e a gente quer agora fazer um compacto das imagens delas, já lembrando sempre que foi a última missa internacional ali celebrada, e a gente, todo mundo com muita fé e com muita emoção participando dela. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. E acabando a celebração, o grupo todo se reuniu para fazer a foto oficial, né? Inclusive uma foto que estampou uma das edições da Revista da Cidade, aqui de Arapongas. E ali naquele clima também gostoso, de todos os ângulos, o pessoal queria fotografar. E depois até a música de despedida nós entoamos naquele momento ali, porque sabíamos que a partir dali a jornada seria diferente. Então, com essas imagens da foto, da música da despedida, que a gente encerra esse bloco, mas é claro, convidando vocês a ficarem conosco, porque a viagem ainda não acabou. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o
por